Oi galerinha, tudo bem com vocês? Professor Daniel falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, dessa vez para tratarmos sobre os processos de formação e transformação do relevo. Na aula anterior, nós falávamos sobre o tectonismo, falávamos sobre as placas tectônicas, sobre a teoria da deriva continental, e agora vamos entender de que forma todos esses fenômenos geológicos eles interferem no processo de formação do nosso relevo, mas também de que forma os agentes externos também interferem, de que forma o que está externo ao nosso planeta interfere na formação do relevo. Vamos à nossa videoaula. É importante nós distinguirmos os agentes que interferem, que moldam, que formam o relevo brasileiro e mundial em internos e externos. Os agentes internos também são chamados de endógenos. Endógenos porque vêm de dentro para fora, tá certo? Nós vimos na aula anterior que, por exemplo, os terremotos eles são bastante intensos e eles podem destruir um relevo. Assim como também a erupção vulcânica, ela pode colaborar no processo de construção de um relevo. O movimento de placa tectônica e o soerguimento de uma cordilheira é um processo de formação de relevo. Então, tudo que acontece no interior do nosso planeta, ele é considerado como um agente interno de formação de relevo. E relevo nada mais é do que a forma assumida pela superfície terrestre. Podemos ter aquelas elevações gigantescas, chamadas de montanhas, ou mesmo os planaltos, as planícies, as depressões, algo que nós, certamente vocês já tiveram acesso a esse conteúdo, mas que nós aprofundaremos ao longo também das próximas videoaulas. Então, os agentes internos ou endógenos são nomes dados às forças que atuam no interior da Terra, provocando modificações na sua superfície. O tectonismo e o vulcanismo são importantes agentes internos. Tectonismo lembra a placa tectônica, que lembra o acometimento de terremotos, que nada mais é do que aquilo que a gente costuma ver, enfim, nos telejornais, nas notícias, quando ocorre um terremoto, um tremor de terra muito intenso em algum lugar, que nós também chamamos de abalos sísmicos, né? Então, tudo aquilo que acontece é tão traumático, às vezes desastroso para as pessoas, muitas pessoas morrem, infelizmente, muitas casas, prédios, pontes são destruídos. Toda aquela força gigantesca, ela emana do interior do planeta por conta também do movimento ali dos blocos rochosos, das placas tectônicas, que ora se atritam, ou então ora se deslizam ou se afastam, provocando, portanto, esses tremores. Claro que, evidentemente, que o movimento convergente e o transformante são os principais movimentos de placas responsáveis pelo acometimento do tectonismo. O vulcanismo, por sua parte, nós falávamos no anterior, ele é muito comum em áreas cujas as placas dão aquele movimento inverso, chamado movimento de afastamento das placas, não mais convergente, assim divergente. Então, esse movimento divergente das placas propicia as erupções vulcânicas. Então, tectonismo e vulcanismo são os dois principais elementos que poderíamos caracterizar como agentes internos de formação do relevo. Tectonismo, vamos a ele. Corresponde à manifestação das forças internas da Terra, o choque de placas tectônicas, como nós falávamos, por exemplo, e a formação de montanhas. Porque o tectonismo não é necessariamente só o acometimento de terremotos, mas tectonismo provém de movimento de placas tectônicas. Então, quando as placas elas se aproximam lentamente, uma sendo mais densa do que a outra, faz aquele processo de soerguimento, eu até exemplifiquei na aula anterior, como, por exemplo, o surgimento de cordilheiras, como a cordilheira do Himalaia ou dos Andes, por exemplo. No caso do Himalaia, as duas placas de mesma densidade provocam aquele soerguimento gigantesco. No caso dos Andes, as duas placas, uma mais densa do que a outra, provoca aquele soerguimento de modo que uma placa ela é engolida pela outra, vamos assim dizer. Existe um processo chamado de subducção, que faz com que uma placa possa sobrepor-se à outra e forma aquela gigantesca cordilheira. Então, esse movimento de placas, advindo do tectonismo, forma, ao longo de milhões e milhões de anos, esse processo de surgimento de grandes cordilheiras, bem como também a existência dos terremotos, quando existe o atrito ali, a liberação daquela energia gigantesca, aí já não tem um processo de formação do relevo, tem um processo de destruição do relevo. Repare como o nosso planeta é dinâmico. Os agentes internos, eles tanto podem formar quanto destruir o relevo. Uma erupção vulcânica também, por sua vez, ela forma novos relevos como processo de resfriamento do magma. Nós vamos ver adiante. Então existem também movimentos de rebaixamento e elevação de grandes extensões
que são causados pelo deslocamento horizontal das placas. Entretanto, esses movimentos são mais difíceis de serem percebidos, pois ocorrem em ritmo muito lento. Então, tectonismo é esse processo de elevação ou de rebaixamento de áreas por conta do movimento das placas tectônicas. As falhas que ocorrem nas zonas de borda de placas constituem outra expressão de tectonismo. Por exemplo, a Serra do Mar originou-se a partir de uma falha e ela está relacionada à separação continental entre a América e a África. Então existem também as falhas tectônicas, e essas falhas tectônicas, oriundas do afastamento das placas, também pode dar origem ao surgimento de novas cadeias montanhosas, aí muito em função de uma erupção vulcânica que lá, muito tempo atrás, resfriou-se e deu origem a algumas formações rochosas, ou mesmo algumas formações de relevo, como é o caso aqui, exemplificado da Serra do Mar, né, aqui na América do Sul, que nós poderíamos citar. Olha aqui, ó, a grande Serra do Mar, né, que é um conjunto de elevações do litoral brasileiro, estendendo-se do estado do Rio de Janeiro até o norte do estado de Santa Catarina. Aqui nós vemos, nesse trecho, né, o município de Cubatão, no litoral de São Paulo. Então, essas formações de morros também elas estão muito relacionadas com o denominado tectonismo, né? Então, tanto o movimento convergente quanto o movimento divergente, ou mesmo transformante, por sua vez, pode contribuir bastante para o processo de elevação e, consequentemente, de surgimento de áreas, né, como montanhas, algumas cadeias, né, algumas cordilheiras, ou mesmo aqui esses planaltos que aqui no Brasil são denominados de Serra do Mar. Os terremotos, vamos a eles agora falar, são vibrações na crosta terrestre causadas por movimentos de placas tectônicas que vão acumulando tensão nas suas bordas até atingir o limite da resistência da rocha. Quando a rocha atinge o limite, né, dessa tensão acumulada ali naquele movimento, ela vibra. E essa vibração, ela se expande até atingir a superfície terrestre. E aí, naturalmente, com essa vibração sendo tão intensa, faz com que as coisas tremam tudo por aqui e aí, infelizmente, aconteçam aquelas tragédias que a gente costuma acompanhar. A gente costuma dizer, mas no Brasil não tem terremoto. Na verdade, nós temos a sorte de estarmos no meio de uma placa tectônica e não na borda. Os países que estão na borda de placas tectônicas, eles estão mais suscetíveis a sofrerem com esses abalos, né? No nosso caso, os tremores por aqui já registrados são muito em função daquelas ondas que nos chegam secundariamente. Por exemplo, nós estamos aqui próximos relativamente de uma borda, né? Mas quem está em cima da borda, literalmente, é que sofre mais as consequências. Então, um terremoto ocorrido lá no Chile, ou enfim, nessa borda do encontro de placas, da placa de Nazca com a placa sul-americana, que é justamente dessa região da Cordilheira dos Andes, um terremoto ocorrido por lá, dependendo da sua intensidade, pode gerar ondas tão fortes e elas chegarem de forma mais branda, as chamadas ondas secundárias chegariam até o nosso território. Mas nós não temos aqueles terremotos assim tão intensos, porque nós não estamos sobre o encontro de bordas de placas tectônicas, o que é muito bom, né? Graças a Deus, até porque, infelizmente, outros países, como alguns países asiáticos, o próprio Japão, as Filipinas, a Indonésia, nos Estados Unidos, a Califórnia, a própria Itália, sofrem muito com essas tensões por estarem sobre o encontro de bordas de placas tectônicas. Então, os terremotos se dão por conta desse acúmulo de energia até o limite máximo e a tensão libera essas ondas que atingem a superfície e causam toda aquela destruição que nós conhecemos. Aqui, a ilustração pode nos ajudar, né? Um sismo é um fenômeno de vibração, né, brusca e passageira na superfície terrestre, resultante de movimentos subterrâneos de placas rochosas de atividade vulcânica ou por deslocamento ou migração de gases, né, do interior da Terra, que pode também gerar essa vibração. O movimento é causado pela liberação rápida de grande quantidade de energia sob a forma de ondas sísmicas e que faz com que, portanto, tenhamos os terremotos. Então, repito, aquela energia toda acumulada, aquela tensão ao longo de muito tempo acumulada ali por conta do deslocamento de uma rocha ou de gases do interior do planeta também que se acumulam por ali, pode chegar um momento como que uma panela de pressão quisesse estourar e ele libera aquelas ondas, a energia libera aquela quantidade de ondas que atinge a superfície, tá certo? Os terremotos acontecem no planeta há milhões de anos. Sua ocorrência em áreas muito habitadas tem provocado a morte de milhares de pessoas, além da transformação das paisagens. Todos os dias acontecem milhares e milhares de terremotos, diariamente. Porém,
90% dos terremotos, eles não são perceptíveis, né? Ou seja, nós não conseguimos perceber. Eles só são registrados porque alguns dispositivos, alguns equipamentos, como o sismógrafo, que é aquele equipamento que fica com uma espécie de uma ponta de uma caneta em uma grande folha, né? Ele fica registrando ali. Quanto maior for o risco propiciado por aquela haste, maior ali é a intensidade do tremor, que inclusive ele é medido numa escala muito conhecida, muito utilizada hoje, a escala Richter. Richter é o nome dado aos seus inventores, né? Na verdade a escala leva o sobrenome de um dos seus inventores. A escala Richter vai de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, maior é a intensidade do terremoto. Um dos terremotos mais intensos já registrados até hoje na história da humanidade foi no Chile, lá no século XIX, aí, um terremoto que bateu a casa dos 9,5 na escala Richter, né? E ali um terremoto que fica ali entre 0, 2, ou máximo 3, talvez seja um terremoto que não cause talvez nenhum dano, dependendo da identificação. Aquele terremoto que está ali entre 4 e 6 pode provocar sim, danos significativos. Acima disso, na escala, costuma ser terremotos assim, infelizmente, bastante destrutivos. Então, a escala Richter, ela mede a intensidade dos terremotos e o sismógrafo é o dispositivo que consegue medir, ainda que você não perceba, mas medir as vibrações da superfície terrestre. Por isso dizermos que existem inúmeros terremotos diariamente até porque o nosso planeta internamente é um organismo vivo, né? Mas nem todos os terremotos conseguem, graças a Deus que não, conseguem ser intensos a ponto de tremer tudo por aqui, mas eles são sim registrados pelos sismógrafos. Essa animação aqui mostra, e eu quero explicar para vocês o que é o hipocentro e o que é o epicentro de um terremoto. O hipocentro é justamente a origem da tensão, de onde surgem as ondas sísmicas lá no interior do planeta, né? Na medida que essas ondas elas vão sendo liberadas, elas vão irradiando e no local exatamente em cima de onde surgiu o tremor, de onde surgiu aquela energia que é chamada de hipocentro, nós chamamos de epicentro. Então tudo que estiver exatamente em cima da origem da onda sísmica vai sofrer muito mais com os tremores, então a destruição vai ser maior. Então, geralmente uma cidade, se ela tiver uma sorte de ser o epicentro do terremoto, significa dizer que a milhares de quilômetros abaixo daquela cidade houve ali um surgimento da onda sísmica, houve ali um hipocentro do terremoto. Então essas ondas elas chegarão com mais força naquilo que está exatamente em cima da sua origem, e ali tudo vai destruir. Porém as ondas se propagam assim. Então na medida que essas ondas vão se propagando, aqueles lugares que estão mais distantes do hipocentro, do epicentro, desculpa, elas vão sofrer um terremoto, porém com um pouco menos intensidade. É o que eu falei com relação ao Brasil. Às vezes nós sentimos algumas ondas secundárias, mas de um lugar bem afastado, onde foi o epicentro, geralmente lá no Chile, por exemplo, que é muito comum acontecer alguns terremotos bem intensos. Então, hipocentro, origem no interior do planeta da onda sísmica, da geração daquela energia sísmica, e epicentro na superfície, onde justamente acontece o terremoto de maneira mais intensa. Caso o epicentro do terremoto seja na crosta oceânica, ou seja no assoalho oceânico, vai gerar ondas da mesma forma como se fosse na parte emersa, e ali vai dar origem também ao surgimento de ondas no oceano, e essas ondas posteriormente darão origem aos tsunamis. É muito curioso da parte de muitos de vocês, professor, como é que acontece os tsunamis? É quando, por exemplo, o epicentro de um terremoto se deu no fundo do oceano. Porque, gente, o fundo do mar também é crosta, porém é crosta oceânica, não é crosta terrestre. Então, lá no interior do planeta, teve um hipocentro, a origem de um abalo sísmico. E o epicentro, suponhamos que tenha se dado no fundo do oceano. Ali vai gerar uma energia que vai dar origem a uma onda, inicialmente pequena, mas extremamente veloz, dependendo do local onde isso tenha acontecido. Se for em alto mar, essa onda vem viajando a centenas de quilômetros por hora, centenas mesmo, quase há quem diga que ela pode viajar a incríveis 800 quilômetros por hora. Na medida que essa onda se aproxima, pequenininha ainda, de uns 30 centímetros, na medida que essa onda se aproxima da costa, difícil, na medida que ela se aproxima da praia, do litoral da costa, né, marinha ali, essa onda ela perde velocidade, mas ela ganha altura. O que era 30 centímetros pode chegar a 30 metros.
e aí faz aquilo que nós conhecemos. A gente assistiu situações trágicas de tsunamis, por exemplo, no Japão. O Sudeste Asiático, de modo geral, é muito acometido por tsunamis, e aí varre tudo, traz tudo para o alto mar, e a destruição é total. Então, os tsunamis têm uma relação muito profunda também com essa situação. Quando se dá, por exemplo, o epicentro de um terremoto no fundo do oceano. Aí nós temos um ambiente perfeito para uma catástrofe que é acontecida pelos tsunamis. Vulcanismo, aqui como nós já falávamos, né, quando a placa tectônica sofre uma ruptura, o magma, ele, em condições de altíssima temperatura, ele pode ser expelido. Quando o magma ele é expelido, ele deixa de se chamar magma, ele se torna lava vulcânica, tá certo? E aí a lava vulcânica ela vai ser expelida. Em alguns casos tem muitos vulcões ativos até hoje. O Havaí, por exemplo, nos Estados Unidos, ostenta os vulcões ativos, mais ativos do mundo, mas também nós temos vulcões ativos na Indonésia, nós temos vulcões ativos também na Europa, né, que aos poucos, ao longo do tempo, esses vulcões entram em erupção, derramam aquela quantidade gigantesca de lava vulcânica e é bem assustador também, destrutivo. Agentes internos, aqui mais uma vez falando, o tectonismo por conta do movimento das placas, né, provoca toda essa movimentação das placas que pode dar origem, por exemplo, a cadeias montanhosas. No caso aqui é o exemplo de duas placas se afastando do fundo do oceano, que pode dar origem às chamadas cordilheiras meso-oceânicas, que são aquelas grandes cadeias montanhosas no fundo do mar, porque o magma passou pelas duas placas que se afastavam e se resfriou ao ter contato com a água do mar. Então, entre o continente americano e o continente africano, nós temos as chamadas cordilheiras meso-oceânicas, que é fruto desse processo de passagem do material magmático. O vulcanismo também ele pode dar origem a gigantescas cadeias montanhosas, o seu processo de derramamento de lava, dá origem a novas formações de relevo. Então, os agentes internos seriam esses. Falando ainda sobre os vulcões, né? O material expelido se solidifica, se transforma em rochas. As rochas magmáticas, que nós chamamos as rochas vulcânicas, elas são originárias desse processo de expelir o magma de resfriamento. Por exemplo, o granito, o basalto, são tipos de rochas que já foram lavas vulcânicas, que depois de milhões de anos se resfriaram naturalmente e hoje são rochas que inclusive a gente usa no dia a dia. Né? Aquelas ruas de calçamento de paralelepípedo nada mais é do que uma pedra ali lapidada a partir de um granito que hoje em dia está nos calçamentos. Mas aquela rocha, no passado distante demais, certamente um dia foi lava vulcânica. Então são rochas oriundas de erupções vulcânicas, que estão geralmente ali naqueles afloramentos em grandes elevações, em alguns morros, algumas serras, algumas montanhas. Aqui na região Nordeste é muito comum. As zonas sísmicas, né? Lembra que eu falei das bordas, né? Aqui são as regiões do planeta onde nós mais presenciamos essas áreas em vermelho, onde nós temos o encontro de placas tectônicas. Repare que o Brasil está aqui e somente aqui é uma zona sísmica e zonas de vulcões, né? Observem que a questão da Ásia também, ali, a Oceania também é bastante acometida por isso, né? A Oceania desse lado de cá do globo. Enfim, justamente essas áreas são as mais afetadas por esse processo de zonas de tensões de terremotos ou mesmo de erupções vulcânicas. Agora, brevemente, falarmos dos agentes externos. Se os agentes internos, olha um errozinho ortográfico aqui, pessoal, me desculpem. Se os agentes internos, eles são importantes para a formação do relevo, os agentes externos também são. Muito mais no processo de desgaste do que necessariamente de formação, mas eles ajudam a moldar. O que são os agentes externos ou exógenos? Os agentes internos são endógenos, os agentes externos são exógenos, né? Externos, de fora. Eles são aqueles agentes responsáveis pelo desgaste e por esculpirem, por exemplo, o relevo, porque o relevo ao longo de milhões de anos ele é esculpido, ele é desgastado, tá certo? A água, o vento, as variações de temperaturas, todas elas são importantes para esse processo. Além também dos animais, os vegetais também podem ser considerados como agentes externos que ajudam a moldar o relevo. As condições climáticas predominantes em determinada área interferem do modo como cada agente atua. Em áreas quentes e úmidas, por exemplo, ocorre em grande parte do Brasil, a água é o principal agente modelador do relevo. O Brasil é um país onde nós temos um clima quente e úmido. Então, sobre essas condições climáticas, a água acaba se tornando um importante agente modelador do relevo, um importante agente externo que modela o relevo. O que é intemperismo? Tem muita relação com essa questão de modelagem externa do relevo mundial. Né?
É um conjunto de processos causados pela ação dos agentes externos que ocasionam na desintegração e na decomposição da rocha. Então, o intemperismo nada mais é do que o processo de desgaste da rocha, seja desagregando-a, seja decompondo-a, tá certo? E nós temos dois tipos de intemperismo a entendermos. O primeiro é o intemperismo físico, né? Ele é provocado pelas variações de temperaturas diárias. Esse processo é produzido pela contração e dilatação dos minerais e das rochas. Sim, uma rocha quando exposta ao tempo, às variações da temperatura, ela passa por um processo de expansão e contração, ou seja, ela pode se expandir, ela pode se dilatar e ela pode contrair-se. Quando a temperatura está muito elevada, ela dilata-se. Claro que a gente não consegue enxergar isso a olho nu, mas uma rocha exposta a uma elevadíssima temperatura, ela sofre um processo de dilatação. Quando, no final do dia, à noite, a temperatura cai, aquela rocha que outrora estava dilatada, ela se contrai. Também nós não conseguimos enxergar, é evidente. Então esse processo faz com que ao longo de muito tempo, de décadas, de anos, de milênios e milhões de anos, a rocha apresente fissuras que no futuro pode dar origem à desagregação, à quebra literalmente dela. Então, observe como uma questão climática interfere na desagregação de uma rocha que a gente imagina que só vai ser quebrada por uma marretada. Não, se exposta às intempéries climáticas, aquela rocha certamente vai passar por esse processo também. Nas regiões desérticas, isso é muito comum, porque no deserto é onde você tem uma elevadíssima temperatura durante o dia, 50 graus de temperatura, e à noite 0 graus de temperatura. Isso nós chamamos de amplitude térmica. Quanto maior a amplitude térmica, maior a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria. Durante o dia fez muito calor, à noite a temperatura despencou, então a amplitude térmica é bem grande. Quanto maior a amplitude térmica, tendo rochas expostas a condições climáticas, maior a possibilidade de acontecer o chamado intemperismo físico, a desagregação da rocha. Também ocorre intemperismo físico quando as raízes de plantas exercem pressão sobre as rochas, fragmentando-as em regiões muito geladas do planeta. Acontece também, não só no deserto, o intemperismo físico, mas nas regiões muito geladas, as raízes das plantas elas também exercem essa pressão sobre as rochas e faz com que, por exemplo, ao se congelar aquela raiz, depois ela pode se expandir. E no processo de expansão, ela pode acontecer fraturas nessas rochas. Então, dessa forma, as fraturas das rochas aumentam e elas se fragmentam por conta das raízes que vão ali permeando aos poucos, e aí as temperaturas muito baixas num dado período do ano faz com que as raízes podem se congelar e elas se expandem, e no processo de expansão elas podem também propiciar fissuras nessas rochas, isso nas regiões mais geladas do planeta. Um exemplo aqui, né, de como uma raiz ela pode propiciar esse processo, né, de fissura aos poucos em uma rocha, então isso é um intemperismo físico. E brevemente falar de intemperismo químico, o que é? Ele é provocado pelas reações químicas entre a água e os componentes das rochas, resultando em sua decomposição. Olha só, o intemperismo físico desagrega a rocha, o intemperismo químico decompõe a rocha. Sim, a rocha ela pode ser decomposta, né? A ação da matéria orgânica exerce influência nesses processos. Então, em regiões onde tem a presença de musgos, de líquens, que são matérias que são aquelas espécies vegetais minúsculas sobre a rocha, na medida que aquelas espécies vegetais, como os musgos, eles morrem, dá origem à matéria orgânica, o surgimento de matéria orgânica que promove o surgimento de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, ao longo do tempo, vai ajudar a decompor aquela rocha, um processo, né, de decomposição por ácido orgânico naquela rocha. Isso porque outrora ela é revestida ali, por exemplo, de musgos, de líquens, que são formações vegetais típicas de regiões mais úmidas também, onde existe a presença ali dessas espécies vegetais. Mas também alguns animais, pequenos animais, eles podem ajudar nesse processo, como por exemplo formigas, cupins, minhocas, ao fazer essa abertura no solo para, enfim, se abrigarem, elas podem também contribuir para a abertura no solo e para a entrada de água e acesso dessa água, portanto, às rochas, e assim elas serem decompostas também. Claro que algumas espécies de rochas, elas são mais propensas a isso. As rochas calcárias, que são rochas relativamente menos resistentes, elas são muito suscetíveis a esse processo. Certamente vocês já viram, até já visitaram alguma gruta, e aquela gruta tem aquelas formações interessantes dentro da caverna,
pendendo do teto, aquilo ali nada mais é do que a rocha que ela ia sendo decomposta, ela ia sendo decomposta pela acidez da água e ali ela se solidifica. Aquilo nós chamamos de estalactite, aquelas, né, como se fosse ver, tem formações incríveis, parecendo cortinas assim ao longo de algumas grutas, né? Por quê? Porque geralmente o solo, geralmente as rochas daquele lugar calcária, né? Então mais suscetível a esse processo de decomposição e a formação das estalactites. Na medida que essa rocha decomposta pinga no chão da caverna, da gruta, ela pode aos poucos se solidificando também e formações surgem de baixo para cima. E aí nós chamamos de estalagmites. Estalagmite de baixo para cima, com esse processo de, né, resfriamento, com esse processo de solidificação da rocha decomposta, e de cima para baixo, quando ela vai se decompondo e se solidificando, tem a formação das estalactites. Então, formações rochosas calcárias são muito propensas ao intemperismo químico. Aqui uma foto, né, da rocha sendo ali desgastada quimicamente pela água, ao longo, claro, não é de um dia, de um ano para outro, mas de milhões de anos para outros, né? A gente vê esse processo de desgaste mesmo aqui nesse desfiladeiro, nessa correnteza aqui, onde passa um rio, provavelmente. O solo, gente, é a camada superficial da Terra com a presença de micro-organismos vivos, né? Formada a partir de processos mecânicos, químicos, biológicos que dão origem, portanto, ao solo. É uma estrutura que se pode observar a inter-relação entre clima, relevo e ação de organismos vivos, para que o solo ele forme. O solo nada mais é do que essa parte superficial da crosta terrestre. É onde nós pisamos, é onde nós cultivamos, é onde existe a possibilidade, por exemplo, da plantação, etc. Por conta da presença desses micro-organismos vivos, também com essa interface, também com essa interdependência aí com os elementos químicos e biológicos, além dos processos mecânicos. Se nós percebermos bem o solo, ele também é constituído de micropartículas de rocha. Essas micropartículas de rochas podem ter sido, no passado extremamente antigo, uma rocha um pouco maior, que foi se desagregando até dar origem àquelas micropartículas de rochas que, junto à matéria orgânica, junto a elementos químicos, biológicos, constitui, portanto, o solo que nós conhecemos, que nós cultivamos, que é muito importante para a humanidade. Como o solo ele pode evoluir? Nós sabemos que a rocha ela se desagrega, né? Então nós temos aqui uma rocha recém-exposta. Quando a rocha, por exemplo, ela se expõe na superfície, ela vai estar, portanto, susceptível às intempéries, como eu falei anteriormente. Aos poucos, aquela rocha dá origem a um solo jovem, perceba a presença ainda muito grande de rochas ali, imediatamente abaixo da sua superfície. Posteriormente, nós vamos ter um solo raso, até, portanto, um solo maduro. Aí você vai ver mais a formação posterior do que nós chamamos de terra, né? Aquela parte mais microparticulada do solo, que está na camada superior. Então, é todo um processo de evolução e de exposição. Aqui nós vemos um perfil de como o solo. E é importante dizer que aí, na medida que as plantas vão sendo germinadas, vai havendo a atuação de micro-organismos que vai fazer com que aquele solo fique cada vez mais maduro, mais preparado, mais pronto com o que nós conhecemos. Mas todo o solo, outrora, fora originado de uma rocha bruta, recém-exposta, e que aos poucos passou por esse processo de desagregação pelo intemperismo químico e também de decomposição pelo desagregação pelo intemperismo físico e decomposição pelo intemperismo químico. Características importantes do solo, a sua porosidade, a permeabilidade, a textura, a cor, tudo se refere a esse processo de aos poucos, decomposição, de formação do solo, de inter-relação entre os elementos químicos, os elementos biológicos, os micro-organismos de modo geral. A erosão é a sedimentação, gente. A erosão envolve os processos de desgaste da rocha que transportam o material. Na medida que uma rocha, por exemplo, ela é desgastada na parte amontante de um rio, né, ou seja, na parte alta de um rio, esse material microparticulado vai sendo transportado. E em algum lugar ele vai ser depositado, ele vai ser, enfim, processado. E nós chamamos de sedimentação. Algumas bacias sedimentares, elas surgem justamente no final de rios, de correntezas ou de córregos, e ali aquele material vai sendo depositado de um solo, de uma rocha que lá em cima foi aos poucos sendo desgastado. Os processos erosivos podem ser mais lentos ou mais rápidos, de acordo com a intensidade com que os agentes atuam. Por exemplo, se é uma chuva torrencial, né, não é só a rocha, mas tudo que tiver pela frente, aquela grande correnteza vai levando.
pedaços, rochas sobrepostas, pedaços de tronco, material orgânico, e tudo isso vai sendo depositado em algum lugar. Claro que isso também desgasta a rocha, mas não é de uma hora para outra que a rocha vai sofrer um processo de decomposição numa passagem rápida de uma tromba d'água, por exemplo. Mas aquilo acelera o processo, sim, de erosão e de deposição sedimentar de todo esse material. Aqui esse exemplo, né? Uma enxurrada como essa vai sair erodindo tudo que está à sua frente, né? Galhos, troncos, solo, e isso vai ser depositado em algum lugar, formando, portanto, uma bacia de depósito sedimentar. Então isso é também um processo de desgaste do relevo. Isso é também uma forma de moldar o relevo. Erosão pluvial, que aquela foto mostrava, né? Que a chuva, né? Aí escorre aquela gigantesca enxurrada, então é uma erosão pluvial de acordo com a chuva, erode. Erosão fluvial é a ação realizada pelas águas, né, correntes dos rios, na medida que aquela água o rio vai, ao longo das décadas, de milhões de anos, o rio vai esculpindo o seu curso, o seu leito, dando origem, por exemplo, a cânions como esse, que é o cânion do Xingó, né? É muito bacana você ver aquela formação rochosa de ambos os lados, e essa formação fora cortada ao longo dos milhões de anos pela água do rio, então isso aqui é uma erosão fluvial, tá certo? A erosão marinha, por exemplo, na medida que as ondas vão batendo nas formações rochosas, né? Aquilo vai, de uma certa forma, decompondo ali, desintegrando aquela rocha, e aquele material pode ser depositado, geralmente uma planície costeira, uma planície ali na praia, literalmente, onde os banhistas adoram ficar, etc. Toda aquela formação de areia, ela é resultante desse processo de erosão marinha, de posterior deposição dessas micropartículas de rocha na parte, né, externa do mar, então naquela parte imediatamente próxima. Então é um processo erosivo também. As correntes marinhas movimentam esses sedimentos somados aos provenientes do continente e assim as depositam na costa, formando, portanto, a faixa de areia que nós falávamos. Aqui nós temos a formação de falésias. Repare que as falésias,